Olá, pessoas lindas do meu coração. Estamos começando hoje mais uma série aqui no canal, uma série sobre relacionamentos, um assunto bem importante, né? E eu tenho aqui de fundo um quadro que eu mesma pintei, que para mim simboliza assim o amor puro e perfeito, o amor de perdão, de redenção, o amor verdadeiro. Vamos lá, então? Gente, tudo na vida são relacionamentos. Deus, o nosso próprio Deus, ele é um Deus trino. Ele se relaciona entre si, Pai, Filho e Espírito Santo. Por aí a gente já vê como Deus dá valor aos relacionamentos. Ele é um Deus de relacionamento. E o amor, ele só pode florescer nos relacionamentos. Deus escolheu criar a humanidade. Quando ele criou Adão, por mais que Adão estivesse num lugar perfeito, um jardim maravilhoso, onde eu não posso nem imaginar a beleza, porque eu já acho a terra tão linda, né? Essa terra que a gente conhece hoje, depois do pecado. Imagina como era antes. Devia ser muito perfeito, muito lindo. A plenitude devia reinar. E ele estava perto de Deus. O que mais Adão poderia querer? Mas ainda assim, Deus olha para ele e diz: Não é bom que o homem viva só. Como assim que o homem viva só? E aí Deus cria a mulher, que é uma semelhante a ele, né? Porque Adão via que todo animal tinha o seu par. E não havia alguém que fosse semelhante a ele, né? E Deus falou que ele estava só e que isso não era bom. Isso me faz pensar que é muito importante que nós nos relacionemos, né? Em todas as áreas da nossa vida, tanto o relacionamento com Deus, o relacionamento com a gente mesmo, o relacionamento com a nossa família, com as pessoas mais próximas, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos e o relacionamento com os nossos parceiros de vida, né? Os cônjuges, os namorados, as namoradas, enfim. É sobre esse tipo de relacionamento que esta série vai abordar. Então, gente, é o seguinte: nós vamos começar do começo. De lá quando a gente é jovem, né? Bem jovenzinho. É, eu tenho algumas experiências que eu vou compartilhar aqui com vocês. Talvez alguém se identifique. Mas a minha ideia aqui é promover uma discussão, uma reflexão, até um aconselhamento, um compartilhar de experiências que talvez possa servir para alguém, né? Porque na vida a gente comete erros, a gente comete acertos, e é tão bom quando a gente pode dividir as experiências e essas experiências valerem alguma coisa para a vida das pessoas, não é verdade? Eu comecei a me preocupar com o amor muito cedo. Eu devia ter uns 11, 12 anos. E eu já sonhava muito que um dia eu ia encontrar um príncipe encantado, um homem que ia preencher todo o meu vazio, acabar com a minha carência. E para mim, o dia que eu encontrasse esse homem seria o fim da minha jornada de busca, sabe? Eu seria feliz para sempre. E eu fiquei com esses pensamentos até mais ou menos os meus 15, 16 anos. Eu era considerada uma adolescente boba, porque as pessoas da minha idade estavam beijando, estavam ficando, estavam tendo relações sexuais, né? Já tinha uma vida bem ativa nesse sentido, e eu nem sabia que isso podia acontecer naquela idade, né? Então eu era muito sonhadora, eu vivia dentro de uma bolha e achava que quando acontecesse seria tudo perfeito. Essa é a primeira coisa. Então, quando eu tinha 15 anos, eu me envolvi no meu primeiro relacionamento, meu primeiro namoro. Eu fui para esse namoro com todas as minhas expectativas em alta, todos os meus sonhos de que seria tudo perfeito, maravilhoso. E não foi.
Na verdade, gente, quando nós vamos com muitas expectativas que não são reais para um relacionamento, nós acabamos nos decepcionando. E não é culpa da pessoa de não atender as nossas expectativas, muito pelo contrário, a pessoa não tem responsabilidade nenhuma com aquilo que você espera, a não ser que você tenha expectativas reais, expectativas que são possíveis e plausíveis de serem cumpridas, e você entra no relacionamento deixando isso muito claro, né? E a pessoa também. Então, o que é combinado não custa caro. Mas no meu caso, eu tinha muitas coisas assim dentro de mim, muitos sonhos, e eu não fui clara sobre nenhum deles. Então, eu era muito jovem, né? Muito imatura. Eu não sabia como as coisas funcionavam. Eu achava que todo mundo era confiável, que eu podia confiar, que era amor de verdade. Eu não sabia como os homens pensavam. Eu não sabia. Eu achava que se um homem estivesse apaixonado por mim, é, era amor verdadeiro, era para sempre. E as coisas não são assim, né? Ou pelo menos não sempre assim. Então, eu era adolescente, eu era imatura, eu era sonhadora. E tem algo de errado em um adolescente ser assim? Não. Na verdade, eu gostaria de ter continuado assim por muito mais tempo, com aquele coração puro que eu tinha, com os meus pensamentos de confiança, né, de achar que as pessoas eram todas honestas, como eu era. E eu gostaria de ter continuado assim e ter conhecido Deus naquela época. Essa é a grande chave. Eu não era cristã, eu não tinha uma religião, eu não tinha crenças bem definidas a respeito de Deus. Por mais que a minha mãe tenha me criado muito bem e tenha me ensinado valores, e foram esses valores que fizeram com que eu tivesse sinceridade, honestidade, que eu achasse que as pessoas eram confiáveis, eu não tinha uma crença definida sobre quem era Deus e o propósito de Deus para minha vida. Eu achava que o amor resolveria todos os meus problemas, o amor como eu acreditava que o amor era. O amor de um homem, o amor num relacionamento. Me baseando em filmes, em romances, né, em livros, e tudo aquilo despertou as minhas fantasias de que a vida era daquele jeito. Então era isso que eu buscava. Eu gostaria de ter conhecido Deus naquela época, de ter conhecido o Pai amoroso que Deus é, os planos que Deus tem para minha vida. Eu gostaria de ter entregado tudo nas mãos do Senhor, todos os meus sonhos, todos os meus desejos de amor, e ter deixado que Deus me conduzisse e que Deus me trouxesse no tempo certo a pessoa certa, porque teria me poupado muito sofrimento. Gente, Deus é muito misericordioso. Eu errei muito na minha vida, principalmente com relação a relacionamentos românticos. E muitos desses erros eu desejaria não ter cometido, porque são coisas que nos ferem, sabe? Deus, ele é tão misericordioso que ele apaga as nossas iniquidades quando nós nos arrependemos. Ele nos dá novas chances, ele nos purifica, ele torna o nosso coração amoroso, capaz de amar novamente. Ele faz novas todas as coisas. Deus realmente faz o impossível. Mas as consequências daquilo que a gente faz, das nossas escolhas, as consequências são inevitáveis. E as consequências para mim, não tendo me guardado para o Senhor, não tendo guardado a minha pureza de coração, a pureza do meu corpo, dos meus pensamentos, não ter entregado isso primeiro a Deus, mas ter procurado um relacionamento humano para entregar todas essas preciosidades, me custou muito caro. Porque os danos que
que acontecem no nosso coração nos ferem demais. Fazem com que a gente fique desconfiado dos outros, fazem com que a gente fique frio, com que a gente passe a não acreditar mais no amor. São danos muito sérios, né? E fazem com que nós, principalmente nós mulheres, nos sintamos sem valor. Quando a cada relacionamento que não dá certo, que nós nos decepcionamos, a gente se sente sem valor, como se não fosse digna de ser amada, como se tivesse que mendigar migalhas de atenção, migalhas de afeto, sabe? E com medo de perder pessoas que nem valem a pena, mas só para não ficar sozinho a gente se dispõe a estar com essas pessoas. Então, eu falo hoje principalmente para os adolescentes e para as adolescentes que buscam o amor, que buscam ter o seu vazio preenchido. Busquem primeiro a Deus. Em primeiro lugar, busquem a Deus. Deus é o mais interessado na sua e na minha felicidade. Deus é o mais interessado que nós vivamos uma história linda de amor, muito mais linda que qualquer romance que você já tenha lido ou assistido. Deus é o autor do amor. Ele é o ser mais romântico que existe. E ele pode criar histórias de amor que estão além da nossa imaginação e dos nossos sonhos. Vale muito a pena, gente, colocar os nossos sonhos e as nossas esperanças nas mãos de Deus. Então você, adolescente que está me assistindo, por favor, se você está buscando um amor, busque primeiro o amor em Deus. Deixe Ele guiar a sua vida para que você não tenha os arrependimentos que hoje eu tenho. Deixe Deus conduzir a sua história de amor. Entregue a sua pureza, os seus sonhos, as suas fantasias, o que você tem de mais precioso nas mãos do Senhor. Ele merece ser o primeiro a compartilhar isso com você. E pode ter certeza de que as recompensas serão infindáveis e infinitas. Você que é pai e mãe que está me assistindo também e tem filhos e adolescentes, mostre esse vídeo para os seus filhos. Ensine os seus filhos a orarem a Deus a respeito de relacionamentos. Desde muito cedo, ore pelos relacionamentos dos seus filhos. Ore pelos parceiros dos seus filhos, pelas amizades dos seus filhos, para que eles sejam conduzidos por bons caminhos. Os relacionamentos são uma bênção na nossa vida, nós não devemos nos fechar para eles, mas eles sempre devem ser guiados por Deus, porque é nessa área que o inimigo de Deus mais trabalha para nos desviar, porque existem muitas pessoas carentes no mundo, muitas pessoas precisando de atenção, de amor, de preencher o vazio do coração, e é só Deus que pode fazer isso. Não deixe o inimigo te dizer que existe uma outra forma, que você vai encontrar isso em outra pessoa, porque não vai. A gente se une a outra pessoa para compartilhar o amor, para fazer bem ao outro, e não para colocar o outro no vazio que está ali e fazer o outro preencher aquilo, porque ninguém é capaz disso. E ninguém deve ter essa responsabilidade. Então, gente, esse é o comecinho da minha história romântica. Se você quiser compartilhar comigo também nos comentários a sua história de quando você era adolescente, de quando você teve o seu primeiro relacionamento, do que você se arrepende, o que deu certo, ou se você foi uma dessas pessoas abençoadas que colocou tudo nas mãos do Senhor. Me deixa saber também, compartilha aí. Esse é o primeiro vídeo da série. Espero que você tenha gostado e vale a pena refletir, hein? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e até a próxima.